como que elas se medem, né? O conceito geométrico é simples, mas eu tenho duas instâncias para ver isso, né? Ou eu vejo isso num mapa, ou vejo isso em um modelo digital de elevação. Então essas expressões são sempre, tem uma certa analogia, porque eu sempre tenho algum elemento fixo. No caso dos mapas de isolinha, eu tenho aqui distância vertical, está fixa. No caso dos modelos digitais de elevação, o espaçamento está fixo pela estrutura. A estrutura matricial dele, eu tenho um espaçamento fixo, né? Conforme a direção, a distância não muda. Então, num caso, eu consigo perceber esse ângulo através da proximidade das curvas de nível. E em outro caso, diretamente pelo desnível apresentado entre os elementos que estão sendo analisados. Então, essa é a solução para geoprocessamento, e essa é a solução para o cartógrafo, fazer a medida gráfica. A orientação de vertentes, a mesma coisa. Eu consigo ter uma percepção, né, olhando um modelo tridimensional, para que lado que você tem um escoamento, qual é o lado de descida, né, para que lado escoa a água. Mas eu preciso fazer isso de uma forma matemática, uma forma mensurável, objetiva. Então, no caso de curvas de nível, basta ter, né, a sua referência do qual é o lado, né, que é ascendente, descendente. Então, você aponta a sua seta e compara com a bússola. No caso do modelo digital de elevação, como você vai fazer uma análise numa matriz de cotas, né, eu vou lidar com diferenças. Então, eu posso fazer diferenças em sistemas ortogonais e depois fazer combinações trigonométricas de modo que eu possa reconstruir o ângulo artificialmente. Essa é a solução básica para a orientação de vertentes. Aí, quando você tem as derivadas de segunda ordem, você já tem que fazer um processo de derivação e outro processo em seguida. Então, no caso de uma curvatura vertical, a curvatura vertical, para eu olhar numa representação em isolinhas, eu já preciso olhar 3 isolinhas. Ela não se define, como é uma derivada de segunda ordem, eu preciso de 3 pontos para defini-la, né? Então eu preciso saber se ele é convexo, se ele é retilíneo ou côncavo, baseado na comparação entre as inclinações anteriores e posteriores ao ponto de análise. Já em um modelo digital de elevação, essas duas sequências de diferenciais é dado por 2 operações de diferença. Então eu aplico 2 vezes uma subtração ordenada anterior e posterior ao ponto de análise e simplesmente subtraio depois as duas entre si. Então quando elas dão um valor nulo, eu tenho uma vertente retilínea. E conforme o valor é positivo ou negativo, convencionando apenas uma forma de fazer a subtração, eu consigo dizer se é convexo. A mesma coisa com a curvatura horizontal. A curvatura horizontal, eu já tenho que ter previamente a noção, né, das minhas orientações, que é a primeira derivada. Então, eu preciso comparar as orientações vizinhas. Então, visualmente, isso é até um pouco instintivo. Eu consigo, se eu imaginar assim os morros, eu consigo ver onde que a água se separa, né, onde a água se junta, onde é uma bacia virada de pé, uma bacia, né, derramada, né, e onde o terreno é neutro. Isso eu consigo fazer visualmente com uma certa facilidade. Para eu fazer digitalmente isso sobre o modelo digital de elevação, eu tenho que operar já previamente sobre um plano de orientação de vertentes. E aí eu faço comparações, né, diferentes para saber se elas são planares, se elas são convergentes ou são divergentes, né, entre si, numa determinada vizinhança. Então, com esses processamentos todos, você chega a diversos planos de informação que partiram de um único, né? Então, aqui eu tenho uma representação, vamos dizer, da forma trivial, da forma mais imediata de SIG, né, que é o nível de cinza, não é o mais adequado para a topografia. Isso é uma representação analítica, né, que é um tratamento que se dá para que você tenha uma percepção tridimensional, um relevo sombreado. Você estabelece arbitrariamente uma iluminação, um exagero vertical, e aí você tem essa figura que é tão instintivamente já avaliada pelo olhar humano. E você tem, das derivações, essas variáveis, né, elas têm dimensões, têm grandezas matemáticas definidas, são grandezas geométricas, né? Então são graus, porcentagem, graus por metro e outras formas de representar esses valores. Então são números, são passíveis de processamento numérico.
já, né, a partir deles mesmos, numa elaboração, uma simplificação e alguns outros trabalhos, né, você tem condições de, a partir daqueles números, tirar uma outra forma de ter as mesmas informações, mas de uma maneira mais legível, mais interpretável, né, para os olhos humanos e não tão numérico, não tão quantitativo, né. Então, tipicamente, formas de terreno, classes de declividade, classes de curvatura, né, côncavo, convexo, né, convergente, divergente, e mesmo feições, né, quando você, através das derivações, você enxerga mais feições que são de interesse, né, como o delineamento de microbacias. Hoje se faz bastante isso, né, se chama de análise orientada a objeto, mas você tem essa também a possibilidade, né, uma aplicação desses números, né, de variáveis numéricas, fazer um tratamento, né, uma análise, né, em que você considera, né, uma população estatística em regiões. Então você faz análise por regiões, em cada região você tem uma distribuição numérica das diferentes variáveis, né, e você pode alimentar com isso um banco de dados e fazer uso de todos os recursos que você tem nos programas, né, gerenciadores de bancos de dados, né. Isso hoje está sendo bem revivido, né, com as técnicas de segmentação e análise orientada a objeto. Agora, mas o que classicamente sempre se fez uso mesmo, isso desde, né, os primórdios do mapeamento, justamente é uma questão que o homem tem desde que ele parou de ser nômade, né? No momento que ele se sedentarizou, ele precisou fazer uma avaliação de terras. Isso desde o primórdio da humanidade. E essa evolução da capacidade do homem fazer avaliação de terras, né, levou a técnicas, né, de avaliação de terras, né? A estrutura geral da avaliação de terras como falávamos desde o início, né, a divisão da paisagem nos aspectos condicionantes principais, né? E esses condicionantes, cada um, né, ele é traduzido em atributos que são de interesse. Você pode medir muitas coisas do solo, né, mas alguns atributos têm interesse especial. A mesma coisa do clima, né, relevo e item. Todos os aspectos você tem diversos atributos. Aqui são, né, possibilidades infinitas de atributos. Mas são atributos que devem ser aqueles que são sensíveis às demandas do seu empreendimento, seja ele agrícola, industrial, populacional, né, de urbanização. Você tem um determinado empreendimento e você precisa ver no terreno os potenciais e as fragilidades que você vai encontrar para fazer isso. E quando você compara, né, você confronta os atributos naturais aos potenciais fragilidades, você consegue definir classes, né, classes de aptidão, dizer uma área apta a receber uma cidade, outra área apta a receber uma determinada cultura agrícola ou não, né? E, enfim, cada elemento te apresenta isso em classes. Isso, você se sobrepõe essas classes seguindo uma regra da lei do mínimo, né, e a avaliação. A lei do mínimo determina, né, o que determina a lei do mínimo? A lei do mínimo determina que o teu fenômeno, a possibilidade do teu empreendimento, seja o que você tiver querendo a partir da integração de vários dados, ela vai ser limitada pelo elemento que te fornecer menos condições. Então é comparado ao nível de vinho que você consegue colocar num barril, ele vai ser determinado pela a menor tábua que você tiver. Então, em mapas, se usava mesmo transparência em mesa de luz, e você tem, por exemplo, você pode dizer que para piorar, basta um fator piorar. E para melhorar, precisa que todos os fatores melhorem. Então, ele tem bastante analogia com transparência. Então, colocando mapas, né, quanto mais opacos, quanto mais prejudicial, quanto menor, né, for tua condição, ao se sobreporem esses mapas, você vai ter esses resultados sempre resultando no que seja a lei do mínimo. Então, esse é o princípio fundamental. E dentro dessa lei do mínimo, o que nós temos controle mesmo, o relevo. O relevo é um deles. Então, esse é o uso fundamental histórico dos dados de relevo no planejamento, na avaliação de terras. A avaliação de terra serve tanto para você planejar, como também ter um diagnóstico, saber se você está tratando bem ou não a terra. Então, nós temos esses sistemas aqui, o sistema de capacidade de uso, um determinado nível de detalhamento do estudo do problema, se define, né, classes, né,
que você tem limitações crescentes, né? E você tem limitações tanto ao potencial de produção quanto à fragilidade daquele sistema de suportar o teu manejo, e você tem os usos também ordenados. Então, desde vida silvestre, recreação, reservas, parques nacionais, e até, sei lá, cultivo de algodão, soja, agriculturas bem mais agressivas. Então você tem uma gradação disso e você distribui nesse diagrama bidimensional, né, a agressividade da sua cultura com a condição que o seu terreno oferece. Você descobre se você está subutilizando a terra, está sobreutilizando, né, e se propõe um determinado equilíbrio entre as duas coisas, que seria o uso racional do solo, né? Então esse é um sistema, ele representa bem, né, o sistema geral de avaliação de terras. E quando ele é apresentado, o sistema agrícola, quando ele é apresentado na paisagem, isso não é novidade, né? São publicações já, assim, procuro bem a clássica mesmo, ela é essencialmente topográfica. A topografia é um fator que condiciona de maneira muito rígida, né, de uma maneira muito detalhada, né, a possibilidade de uso do solo, né. Isso se reflete naturalmente. A gente diz até que existe um zoneamento agrícola, técnico e tal, e existe também um zoneamento natural. O homem naturalmente, né, distribui mais os pastos no terreno B, né, as culturas mecanizadas, né, em terreno classe A, né. Então existe um ordenamento já natural, né, que vem antes da lei, né? Existe também ordenamento pela lei também, né? A lei também obedece essas classes, né, topográficas, né? Depois disso, outra utilização bem clássica também é você ter estruturas no espaço para você lidar com outras variáveis, né? Então eu tenho clima, tenho solos, e eu tenho dados que são pontuais sobre uma ou outra desses elementos. Eu preciso fazer com que esses dados ocupem um lugar no espaço, de modo a poder fazer mapas a partir de observações pontuais. Então, uma delas clássica também é o mapeamento de temperatura. Na escala de topoclima, que é em torno de 1 para 1 milhão, é bem razoável você se apoiar na correlação entre temperatura e altitude e latitude. E o modelo de altitude é o modelo de tal de elevação, o modelo de latitude é um modelo sintético, que se insere em valores de latitude, se aplicam as equações obtidas por análise, e aí com isso se obtém mapas, né, com a riqueza de detalhe, né, então, no limite, né, do que é concebível para topoclima, né. Se entende que você subindo uma montanha é mais frio, indo para a praia, né, descendo a montanha é mais quente, mas isso tem limites, né. Se eu estou debaixo de uma árvore, ou se eu estou fora, num descampado, isso talvez me interfira mais. Então, na escala de microclima isso não vale, mas na escala de topoclima, né, mesoclima, nós podemos modelar baseado na topografia. É pertinente e recomendável. O mesmo pode se dizer com relação à chuva, não da mesma maneira. Não há uma correlação entre a chuva e a altitude, mas se sabe, né, que as alterações de altitude são correlatas às alterações de chuva, né? E nós temos um problema sério, que a densidade de postos nossa, né, ela tende a ser mais para nessa lateral aí, né? Então precisamos de alguma forma de promover um detalhamento dos dados de chuva sem termos tantos pontos, né? Então podemos apoiar parte um pouco nessa correlação, nessa relação, que não é de correlação, né? Nesse caso, como uma maneira de usar isso, né, é simplesmente a divisão, a estratificação do seu terreno, né, em estruturas que vão fornecer anisotropia. Então, conforme o método de interpolação, você pode incluir, né, ângulos interpretados a partir do relevo na sua metodologia, no aspecto de anisotropia do seu interpolador. Isso é um pouco complexo, né, mas o importante é que você tem os interpoladores com resultados muito diferentes, né? E você não tem como decidir que interpolador você vai usar ou não, né? A não ser observando e ver a utilidade potencial do seu mapa. Nesse caso, né, a inclusão da anisotropia, né, após muitos testes, né, ele forneceu mapas em que nós tivemos sazonalmente o respeito aos diferentes mecanismos, né, de formação da chuva. Tem horas que o relevo afeta a chuva, tem horas que não, conforme a natureza de formação da chuva. E isso foi deixado para que a análise pudesse responder. Então,
uma utilização muito estratégica no momento, porque a nossa tábua do mínimo com relação à informação hoje é solos, nós temos muito pouca informação de solos, né? É a correlação entre a característica topográfica e os solos, né? Então eu apresento aqui um mapa, um levantamento nos anos 70, 80, né? Isso aqui é derivado de dados SRTM 2004, 2005. Isso aqui é a curvatura vertical e o mapeamento de solos. A correlação é notável. Então há que se explorar isso, né? E nós temos hoje uma deficiência muito importante, né, no mapeamento de solos. Enquanto não resolvemos na parte de levantamento, o que nós temos são dados Radan. Quando nós digitalizamos dados Radan e sobrepomos as linhas a dados topográficos com uma referência e com uma resolução um pouco melhor, né, do que o mapeamento digitalizado, né, Radan, nós observamos que é não só eventuais deslocamentos, mas há uma simplificação do desenho, né, que pode ser melhorada, você pode reeditar as linhas e com isso ter relações verossímeis, né, entre condições de solo e condições de relevo. Não é admissível que se imagine um latossolo numa área de várzea, né, então isso é corrigido. Então, essas são as linhas gerais de utilização desses dados, né. A linha que está em desenvolvimento atualmente vem da integração analítica. Você tem fórmulas matemáticas que simulam, representam determinados fenômenos muito específicos. Então, a forma de planejamento atual, a linha de desenvolvimento dos métodos, passa hoje por uma modelagem de erosão, em várias formas. Então, você tem os fatores, né, desdobrados em planos de informação. Esses planos de informação alimentam uma determinada equação e chega-se a um diagnóstico. O fato de usar equações, né, permite que você inverta algumas delas, né, e com isso você consegue, com a inversão das equações, você faz o contrário. Em vez de você perguntar como está o doente, você pergunta assim, uma vez que eu queira ele saudável, como eu devo tratá-lo, né? Ou seja, que tipo de uso de solo, qual é o mapa de uso de solo que eu devo obedecer para que eu tenha o nível de impacto, né, desejável, um nível tolerável, né? Então, representa a linha atual. É bem mais complexo que isso, né, mas é a linha atual que nós temos de pesquisa e desenvolvimento para avaliação de terras, né? Então, esse primeiro módulo aí para saber, né, as aplicações clássicas do modelo digital de elevação.